Fala, fala, fala. Esse é o podcast Evolucionismo, episódio número 42. Hoje, mais uma vez sendo gravado na madrugada, de segunda-feira para terça, de 11 de novembro para 12 de novembro, às 2h31 da manhã. Nesse episódio aqui, eu resolvi até fazer uma pauta com alguns tópicos que eu quero abordar. Então, nesse episódio, eu vou falar sobre minha última análise sobre o caso Petri e Tiago Carvalho. Não quero mais falar sobre esse assunto, por mais que até deu visualização aqui no canal. Enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Vai ser realmente minha última análise sobre isso. E se porventura vier a acontecer qualquer coisa nova futuramente, eu vou dar só algumas pinceladas em outros episódios, mas não vão ter mais episódios longos e só sobre esse assunto. E vocês vão entender. E número 2, Flamengo campeão. Graças a Deus. E se você tá chegando agora, você não sabe, eu sou flamenguista. E é isso aí. Enfim, vou comentar sobre isso também. Terceiro ponto, vou falar sobre meu estado nesse exato momento. Como é que tá rolando, o que é que tá acontecendo. Minha análise para esse fim de ano de 2024. E meio que um saldo que nesse exato momento é bem negativo, diga-se de passagem, em todos os sentidos. Mas enfim, eu vou me alongar sobre cada um desses assuntos aí. E também coisas que podem vir a brotar na minha mente durante a gravação desse episódio, que vai sair amanhã cedo. Amanhã cedo vai estar. Eu já vou estar postando. Assim que eu acordar, já vou pôr ele no ar. Enfim. Então é isso. Você é novo no canal, você se inscreve aí. E assim eu vou dizer aqui o que é que acontece nesse podcast. Esse podcast é mais um dos inúmeros que foi brotado, foi spawnado muito numa inspiração com o próprio Saco Cheio TV. Tanto no Saco Cheio podcast Saco Cheio, quanto no Cagando and Andando, que é esse caso do meu podcast, que é muito mais inspirado no podcast de Tiago Carvalho. Por isso, então, que eu gravei aqueles 2 episódios. Porque realmente mexeu um pouco comigo esse fato que aconteceu. Mas, enfim. Esse podcast aqui, ele é gravado e postado uma vez por semana. Geralmente postado nas segundas-feiras. Gravado no domingo e postado na segunda. E qual é o assunto desse podcast? Desse programa aqui, na verdade. Né? Basicamente, bicho, sinceramente, é um cagando e andando com a minha visão. A mistura dos dois e a mistura também de várias outras referências além dessas. Então, eu falo muito sobre a minha vida. É 90% sobre a minha vida. Mas só que eu falo sobre a minha vida, mas como se fosse realmente um repositório mental. E aí eu busco fazer uma ginástica mental sobre o que é que está acontecendo, como caralhos eu posso melhorar, o que é que eu estou defecando, o que é que eu estou fazendo de errado, o que é que eu estou fazendo de incorreto, de equivocar,
E o que é que eu tô fazendo de certo, enfim. E muitas das vezes fica na masturbação mental, cara. Mas eu já percebi que quando eu continuo gravando, minha vida melhora. Aos poucos. Mas melhora. E quando eu passo muito tempo sem gravar, meio que fica uma nuvem mental, um acúmulo de muitos assuntos na minha cabeça. E por eu praticamente não ter ninguém para conversar sobre esse tipo de assunto. Na verdade, eu tenho um primo meu que volta e meia a gente vai correr. E aí a gente conversa sobre esse assunto na corrida, durante a corrida. Só que como eu estou roliço nesse momento, para um spoiler já do assunto que vai ser do meio pro final do podcast, que eu estou com 97 quilos. Caralho. Inacreditável, cara, inacreditável. Enfim, mas eu vou comentar e vou me aprofundar nisso aí. Eu não tô querendo me diminuir, nem aumentar o caso, nem diminuir o caso também. Enfim, vou falar sobre isso. Então, resumidamente, esse podcast aqui, para você que é novo e queira acompanhar, se você não quiser também, não tem problema. Não tem realmente problema nenhum. Eu vi que entraram mais 2 inscritos, parece. É tanto que o podcast chegou aos 40 episódios só com 1 inscrito, 2 inscritos, eu acho. E um deles era eu mesmo, na minha outra conta. na conta pessoal. Mas isso não é um problema, porque eu não faço isso aqui no intuito primário de querer crescer esse canal. É tanto mesmo que se eu quisesse realmente só pensar nisso, eu continuaria fazendo temas de hype, como foi o caso desses últimos 2 podcasts. Aí ia surfar em vários hypes, ia crescer, mas não é o fato. Se por acaso aparecerem pessoas aqui com o passar do tempo e elas forem gostando do conteúdo e sei lá, se identificando de alguma maneira, elas vão ficar e é isso. Mas se não, também vou continuar gravando. Como eu já falei, aqui é um repositório mental onde eu exponho tudo o que está acontecendo em minha vida. Só que eu não dou meu nome, não dou meu... rigorosamente não falo nada sobre a minha pessoa em si, uma pessoa física, mas falo tudo sobre o que está acontecendo com a minha vida. Que são acontecimentos que muito possivelmente você também pode estar passando, ou já passou, ou vai passar. E de alguma maneira isso pode ajudar alguém. De alguma maneira. Seja lá como. Enfim, então é isso. Não é um programa pra você ficar dando risadinhas. Volta e meia tem uma pitada de humor, não vou negar. Vai depender da minha fase, vai depender do acontecimento, vai depender da vibe do dia. Hoje mesmo não é esse dia. Hoje é um dia de análise mesmo e de... Igual aquele episódio de Petri com o nome Terapia 1, que depois acho que ele gravou o 2 e o 3. Se eu não me engano, ele gravou o 3. O 2 eu tenho certeza, agora o 3 não tenho 100% de certeza. Enfim, já citando Petri, eu até pensei em voltar a assinar o Saco Cheio TV hoje, mas sinceramente o cara não conversa mais comigo aquilo, infelizmente. Eu faço um paralelo muito próximo. Muito próximo não, mas um paralelo relativamente próximo de Petri e Gabigol. Petri, principalmente Petri, Thiago Carvalho não.
Até porque eu conheci Tiago Carvalho por Petri. Então, de certa forma. Porém, com o passar do tempo, eu fui muito mais me interessando no conteúdo de Tiago Carvalho. Principalmente pelo fato das coisas que ele falava no Cagando Andando, sobre todas as dificuldades que ele teve, que ele foi chutado de casa, ele foi dropado da própria casa com a mãe dele, com a família dele, com o irmão dele, igual um cachorro. Pelo menos essa é a versão que ele dá, que com certeza não é 100% a versão. Certamente ele deveria fazer o inferno lá também. E eu, como uma pessoa que de certa forma fui chotado de casa, eu sei muito bem que não é, a convivência em família não é fácil. Na verdade, eu me chotei de casa, mas enfim, enfim, tem um episódio que eu conto tudo isso aí. Não sei qual é, mas foi um desses primeiros aí. Então é um cara que ele realmente, bicho, olha, eu lhe digo uma coisa. Eu lhe digo uma coisa. Tem momentos que você realmente você se sente completamente só, cara. Completamente. E isso é uma especialidade do homem. Infelizmente, é a realidade. Infelizmente, não é. E assim, eu não digo que é uma coisa ruim, não. Sinceramente, eu não acredito ser uma coisa ruim, não. Porque tem momentos que você vai estar. Cara, é você e você. E só. E pau no seu cu, foda-se. Ninguém vai estar nem aí pra você. Todo mundo vai estar defecando pra você. Na verdade, muitas pessoas vão estar torcendo pra você se churrascar. E que sua vida piore cada vez mais. Então por isso que se foda. Independentemente de qualquer coisa, você não deve levar em conta as opiniões e as intenções de terceiros. Eu fico pensando agora nesse exato momento como tá a cabeça de Thiago. Por quê? Foi um cara que foi para São Paulo justamente para trabalhar com Petri. E todo mundo sabe aqui, cara. Já falando um pouco dessa treta, todo mundo sabe, todo mundo que acompanha tem muito tempo, sabe muito bem que o Saco Cheio TV é dos dois, cara. Puta merda, vai se fuder, pelo amor de Deus. É como eu falei, eu comentei em algum lugar, algum vídeo aí. Se eu lembrar que o nome se eu lembrar não, eu não vou lembrar, mas foi um podcast de algum rapaz que eu achei interessante, eu gostei. E aí na seção de comentários tinha lá um caboclo falando algo, aí eu comentei o seguinte. Comentei que todo mundo sabia que é um fato, cara. Não é uma desculpa, ou seja lá, uma forçada de barra. Tiago e Petri são sócios. Ah, mas não tá no papel. Mas puta que pariu, cara. Sincero e honestamente. Eu fico pensando justamente isso. Caralho, como é que deve estar a cabeça de Tiago? E aí, eu realmente é uma coisa que é obra de Deus. Ele ter passado por tudo que ele passou, todas as dificuldades, ter crescido como pessoa,
ter melhorado e ter aprendido muita coisa sobre psicologia, sobre terapia. Inclusive, coisas essas que Petri e a sua vassala ficam desdenhando, né? Terapeuta, entre aspas, é o coach, é o rascunho de Ítalo Marcilli, é discípulo de Olavo de Carvalho, enfim, né? É uma coisa que, assim, eu acho que Tiago, ele deve estar muito triste e com sentimento de injustiça e de traição. Nesse caso, em si, eu não consigo ficar 100% do lado de nenhum dos dois. Mas, sei lá, eu fico 65% do lado de Tiago mesmo. E os outros 35%. Eu fico do lado de Petri. Até um pouco mais, na verdade. Sei lá, uns 75% do lado de Tiago. Um pouco mais, um pouco menos. Por quê? É justamente o que eu comecei a falar. Primeiro, eu sei que os dois eram sócios. E eu consigo entender completamente a cabeça de Tiago quando ele fez o que ele fez. Primeiro, mas você estava xingando o filho de um ouvinte de mongoloide porque ele era autista e a mulher dele de gorda. Meu Deus do céu, cara. Petri, às vezes, eu acho que ele é meio inocente, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver que ele não é inocente. Ele faz caso pensado, cara. Porque assim, bicho, até mesmo esse fato de que ele tá usando o autismo como uma muleta. E como eu sou autista, eu odeio ter que chegar nessa posição onde as pessoas me obrigam a fazer X coisa. Porque eu sou autista. Meu Deus do céu. Bicho, eu lhe digo o seguinte. Daqui a 5, 10 anos, infelizmente, eu acho que o Petri vai... Ou ele vai ter um crescimento muito grande mentalmente, que nem Tiago teve. Apesar que ele vai... Que Tiago também, como qualquer outro ser humano, tem seus altos e baixos. Ele defecou, ele cagou completamente nesse caso aí. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas... Nessa, Petri tá 100% errado, cara. Sincero e honestamente. Porque assim, Tiago falou aquelas coisas. Beleza. Petri fala essas merdas praticamente em todos os programas, cara. Vamos xingar os ouvintes. Vamos xingar a plebe. Plebe. Caralho, buguei aqui agora. Vamos ouvir os tigres. Opiniões bundeiras. A namorada bundeira do ouvinte. Então assim, era meio que um meme. Eu digo era porque depois desse fato eu acho muito difícil que Petri continue nessa vibe. Ele vai tender cada vez mais ao Zorra Total. E ouvir boatos. Boatos não, na verdade. Foi o que aconteceu. Mas são boatos, porque eu não cheguei a ouvir o podcast. Mas que hoje, no Desinformação, no dia de hoje, no dia 11 de novembro, está batendo sono. 11 de novembro de 2024. Petri e Tiago ficaram fazendo chacota com ratos, com o termo ratos,
insinuando que o rato era Tiago. Sendo que todo mundo, toda a audiência, quando está se referindo ao que falar de ratos, está se referindo a Petri. Eu acho que agora ele pode usar a carta, como eu sou autista. Eu não entendi bem. Mas ele entendeu. Ele realmente está usando chacota de que o rato nessa história toda é Tiago. E sendo que é como eu falei, não é a história onde tem dois santos. Não, pelo contrário, os dois são culpados. Mas é muito triste vendo tudo do começo, naquele período onde estavam os dois maus, onde Petri ainda estava na casa da mãe dele. E aí ele sai, ele vai, continua em Porto Alegre. E aí depois ele vai para São Paulo e dá a cagada de que conseguiu se entrosar com o povo do Flow. Povo esse que ele saiu, ele virou as costas e ainda saiu falando mal de todo mundo. Povo esse que ajudou ele demais. E aí justamente por isso que a audiência não tá tancando ele falar da maneira como tá falando e tá usando aquela frase que ele mesmo usou, o que falar de ratos. Por quê? Porque ele fez pior do que Igor fez com o Monarcão. É triste, cara. Uma tristeza. Que tristeza. E aí, assim, cara, agora eu pensei, passou pela minha cabeça de cancelar esse podcast aqui e começar do zero amanhã. Porque, impressionantemente, eu comecei a gravar e tá me dando um sono desgraçado. Apesar que também vai dar 3 horas da manhã, puta que pariu. Mas eu vou finalizar. Esse podcast deve ter uns 30 e poucos minutos a 40. Enfim. Não existe, bicho. Sincero e honestamente, não existe fazer o que ele fez. Como eu falei, Tiago, ele tá errado, tá, mas tá menos errado que o Petri. Por quê? O número 1, todos eles tratam os ouvintes assim como Tiago fez. Número 2, a mulher de Petri não deveria, ou não tem, ou teoricamente não tem, o poder institucional de chegar e dizer não, ninguém vai para fazer o programa hoje. Porque assim, não é porque ela dá a bolsa a Petri que ela é superior a Tiago no organograma do Saco Cheio TV. Mas mesmo sendo uma brincadeira, isso é real. Existe hierarquia. E isso aí foi uma cagada gigantesca. E eu acredito que ele ficou muito mais puto quando ela chegou e meteu essa. Ninguém vai pro programa porque tem um louco e ele pode chegar lá e do nada ele vai querer matar todo mundo. Pelo amor de Deus, cara, larga de ser retardada. Sinceramente, realmente vocês acham que ia brotar um psicopata lá do nada? Pelo amor de Deus. Às vezes Petri parece que é a mulher da história. E a mulher, ela consegue ser mais uma mulher ainda, só que um gay. Parece que é um casal homossexual, ele e a mulher. Pelo amor de Deus. E aí eu acho que por isso que o Thiago ficou puto. E aí ele disse, foda-se, eu vou. Eu vou fazer o programa sozinho então. Sinceramente eu não acho que tá errado, não. Foi
Caralho. Insubordin... Subordinado, cara. Então foi uma insubordinação. Quase não sai. De certa forma não foi. Ao pé da letra não foi. Porque não foi Petri que disse não vá fazer o programa. Foi a pseudo-esposa dele lá. E ela não tem esse poder. Aí Petri, mas ela foi a única responsável, ela queria cuidar da vida dos outros. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. E além de tudo, é um prédio. A pessoa realmente ia subir lá com a quadrada, com uma peça no bolso, do nada. Ia deletar a pessoa. Pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso. É isso. Eu sei que Thiago defecou muito. Mas nesse caso aí tá todo mundo errado. Mas Thiago tá 70% certo. Nesse caso. 75% talvez, ou até mais. Porém, eu acredito realmente que é o destino separando os dois, porque já estava se tornando água e óleo. Thiago foi por um caminho que eu acho que é muito mais proveitoso para ele e até pra gente mesmo que gosta do trabalho dele. Que é uma coisa mais terapêutico mesmo. E talvez Petri até hoje ele não tenha entendido que o público dele gosta disso. Aí ele vai jogar a pedra na cruz, dizendo: vira o coach, um pseudoterapeuta, um charlatão. Caralho, bicho. Chegaram a chamar de charlatão. É foda, é foda, é foda, é foda. O cara que, de certa forma, influenciou o próprio Petri a não se churrascar. Inclusive a mulher dele cagou pra ele quando ele falou que ia se deletar. Ela disse: tá bom, a gente vai junto, a gente se deleta aqui, a gente vê um jeito aqui de entregar um cachorro pra alguém e a gente se deleta e foda-se. Ou seja, duas pessoas desequilibradas. E o menos desequilibrado de toda essa história foi Tiagão, magnata lascador. Que chegou lá, conseguiu acalmar os dois jovens. E aí, com o passar do tempo, ficou tudo certo. Mas, enfim, né? A questão é essa, é que todo mundo quer ser um Jesus, cara. Todo mundo quer ser Jesus e todo mundo também quer ser Alexandre de Moraes. De chegar aí e ficar julgando todo mundo. E não é, definitivamente não é. Por isso que eu falo, 70%, 65% certo. Porque não tem 100% certo nenhum dos dois. Pelo contrário. Os dois errados, só que um tá mais errado que o outro. Mas no final de no final de tudo, todo mundo tá saindo perdendo com isso. Todo mundo. Em todos os casos. Tanto Petri quanto Thiago, quanto o próprio Caio das Águas. Que certamente ele não deve ficar lá, ou até pode ficar lá porque ele já tá meio que encostado. Né? Então, é isto, cara. É isto. E esse papo também aí deles começarem a zombar do fato dele ter virado terapeuta, chamar de charlatão, chamar de pseudociência, chamar de coach. Isso aí é atingir o trabalho do cara. E eu não tô dizendo que você deve chegar e meter o gengivão, não. Dizer: eu sou homem, porra! Eu sou casado! Eu sou homem, porra! Me respeita, eu sou homem, eu sou casado! Você não, o Tiagão lascador não precisa ficar
se reafirmando nada. Mas que é um golpe baixo, é. Um golpe baixíssimo. É que extremamente baixo. E isso só ajuda a distanciar muito mais ainda. Todo mundo. Inclusive muitos seguidores mais próximos de Thiago. Inclusive muitos clientes de Thiago. Que melhoraram muito com ele. Que eu mesmo tive uma melhora nesse começo de ano. Que foi muito dos conteúdos dele. Principalmente do final do ano passado para esse ano. Enfim, cara. Enfim. É isto. Esse foi meu último comentário sobre esse caso. Eu realmente não espero nada, na verdade. Vai ter ainda uma birrinha entre os dois. Certamente vai ter advogado nessa história. Mas eu acredito que vai sair melhor para Thiago do que para Petri. Petri ele vai ficar lá. O programa vai ficar capenga, muito capenga, porque Ledesma tem o carisma negativo. Caio tem um carisma quase nulo. E praticamente passa o programa todo calado no celular, olhando pro inferno. E Ledesma fica lá no canto. Na verdade, Ledesma nem deveria aparecer. Deveria ser que nem Brunão dos cortes. E ficar só por trás das câmeras. Até porque a função dele não deveria ser aparecer. Já que ele fica ali, não sei nem o que caralhos ele faz. Fica na produção, né? Agora fazendo o quê? Quem caralho sabe. Enfim, é isso. Ponto final. Agora sobre a reflexão que eu quero fazer sobre o fato de eu estar com 97 quilos. Cara, definitivamente não dá. Quando você chega a um certo ponto, você não tem mais livre-arbítrio. Você não tem mais poder de escolha. Você precisa decretar e seguir a risca. E até coloquei uma frase. O bom é ruim. E o ótimo, na verdade, o ótimo é péssimo. E o bom, e o ruim é bom. O ótimo é péssimo e o ruim é bom. O que é que significa isso? Quando você diz que vai fazer um período de reeducação alimentar, ou vai fazer jejum, ou vai fazer, seja lá qual for a coisa que ela demanda de energia sua, mental e física. E quando chega o momento de você executar aquilo ali, de certa forma, aquilo se torna um peso para você executar. Mas quando você executa e você segue, você é recompensado totalmente. Mas quando você vai para o lado contrário e você busca já o prazer em primeiro lugar, você comete um ato completamente satânico. Como diz Renato 38. Porque você vira escravo dos prazeres e cada vez mais prazeres altos. E você vira um zumbi. Você vira um zumbi. Hoje eu sou um zumbi, cara. Hoje, nesse exato momento, sou um zumbi. Hoje eu comi igual um animal. Hoje eu quebrei umas 4 ou 5 no xão da ilusão. No X vidros. E é isso. Não é mais um ponto onde você tem que opinar sobre. É simplesmente você pegar um caderno, escrever. Eu vou fazer isso, nesse período todo. E chegar um momento você fazer. Tô com preguiça, faz. Foda-se. Você vai me agradecer depois. O seu eu
do presente está falando que seu eu do futuro vai lhe agradecer profundamente. Então, assim, eu tô com 97 quilos hoje. Eu fazendo o jejum, eu desço 10 quilos em, sei lá, eu desço para 87 em uma semana, tranquilo. Tranquilo, porque hoje eu comi muito, muito, muito. Então daqui a 2 dias eu já perco seus 5 quilos, tranquilo. Que é só inchaço, é muita água, bebi muita água hoje também. Então, talvez eu já acorde amanhã com 94, 93 talvez, 95. Enfim. Então é isso, cara. É isso. Eu vou depois gravar um podcast desse final de semana. Vou gravar mais profundamente sobre isso. E até também já com a evolução que eu tive no final desse resto de semana. Tem um show na quarta-feira agora. Isso não vai me impedir de fazer o jejum. Pelo contrário, foi um desses comentários que me fizeram perder a habilidade de fazer jejum com tanta facilidade que eu tinha. Eu aceitei essa sugestão e fiquei nesse receio de, eu não posso fazer o jejum durante o período que eu esteja fazendo show, porque eles vão comentar. Foda-se. Foda-se. Deixa eu comentar até o Satanás falar. Caguei. Caguei. Então é isso, cara. É isso. O podcast de hoje vai ficar por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários alguns assuntos também que você queira que a gente comente. A gente que eu falo, eu comentar aqui, você comenta aí no comentário mesmo. E a gente vai trocando essas figurinhas. Hoje eu estou com a vibe baixa, não vou negar. Pensamentos baixíssimos, pensamentos roliços. Lembrei de minha ex. Tava vendo um vídeo, tem uma desgraçada de uma mulher igualzinha a ela. E quando eu. Isso é um dos sinais, cara. A vida ela tem a sincronicidade perfeita. Quando eu começo a lembrar demais da minha ex, é porque eu tô cagando na minha vida. É porque eu tô batendo muita ponheta. Não tô me exercitando, não tô comendo bem, não tô perdendo peso pra ficar mais bonito, não tô comendo gente. E é justamente tudo isso aí que eu tô fazendo nesse momento. Tô fazendo todos esses erros aí. É como se fosse uma gripe. Eu lembrar da minha ex é como se fosse sei lá, uma inflamação na minha mente. Ele não é. Ele é um sinal de algo. Ele é uma circunstância de que algo tá errado. Enfim, paizão. Depois a gente se aprofunda mais. É isso, valeu, valeu, Votóis.